Olá, meninos! Bom dia! Hoje vocês vão fazer a prova bimestral de ciências, então eu estou passando aqui para poder fazer a leitura e dar algumas explicações a respeito da prova, mas ela está bem simples. Para quem acompanhou o caderno 1, o estudo do caderno 1, a revisão, fez os exercícios e estudou, acredito que não vai ter problema algum para poder fazer a prova. Mas vamos lá, então? Primeira questão fala que a biosfera é um conjunto de ecossistemas existentes no planeta Terra. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a composição da esfera citada? Então a gente sabe que a biosfera, ela é composta por diversos ecossistemas, né? São diversas partes, diversas camadas que a compõem. Quais são essas partes que vão compor a biosfera, ok? A próxima. A estrutura da Terra compreende a superfície do planeta e tudo o que existe abaixo dela, sendo dividida em 3 camadas. Então, são 3 as camadas que formam a superfície da Terra. Desde a superfície, que formam o planeta Terra. Desde a superfície, ou seja, o local onde nós pisamos, para baixo, né? Tudo aquilo que vai formar o planeta Terra da superfície para baixo. E aí, o que está sendo solicitado é o nome dessas 3 camadas que formam a Terra, que formam essa estrutura da Terra desde a superfície para dentro. Número 3. Quais são as 3 classificações que as rochas podem receber? As rochas, elas recebem 3 classificações de acordo com como elas se formaram, quais foram as características que permitiram a formação dessas rochas, aonde estavam, o que aconteceu para que essas rochas tenham sido formadas. E aí, quais são essas 3 classificações? Fiquem atentos que aqui não está sendo pedido a subdivisão, porque a gente tem algumas rochas que se dividem ainda em outras, dependendo do local onde elas se solidificaram, mas não é isso. É simplesmente aquela classificação principal, as 3 classificações que as rochas podem receber. Questão 4. A partir dos seus conhecimentos, explique como ocorre a formação do solo. Então, como o solo se forma? Né? O que acontece? Qual o passo a passo? O que vai originar, vai permitir que o solo se forme? Meninos, tentem não simplificar demais, mas também serem diretos, né? Serem objetivos, não ficarem escrevendo muitas informações que não estejam levando à resposta, mas também não simplifiquem demais, não poupem detalhes que são importantes para a correção e para o entendimento da resposta das questões, tá? Número 5. Cite 3 técnicas para preparo e manejo do solo. Então, o que vocês têm que responder aqui? Informar o que é necessário fazer para preparar o solo. O que é necessário fazer para que o solo possa ser manipulado e para que o solo possa ser preparado para o plantio, para a agricultura, ok? Questão 6 diz assim: assinale a alternativa que apresenta a camada mais superficial da Terra. E aí eu tenho aqui 5 opções: núcleo externo, núcleo interno, manto inferior, manto superior e crosta terrestre. Então, qual alternativa que está mostrando aqui para a gente, né? Qual alternativa que está denominando a camada mais superficial da Terra? Número 7.
As rochas são formadas pelo resfriamento do magma, né? Algumas delas. E como são chamadas, então, essas rochas que são formadas pelo resfriamento do magma? São as rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, argilosas ou plutônicas, ok? Então, vocês não se esqueçam que só cabe uma resposta correta, tá? Em cada uma delas. Questão 8. Qual solo é típico das regiões desérticas e apresenta quantidade de sais de cálcio em sua constituição? Então, prestem atenção, é só uma resposta correta e tem que atender a essas solicitações aqui. Ele é típico de regiões desérticas e tem grande quantidade de sais de cálcio em sua constituição. É o solo arenoso, argiloso, calcário, humoso ou todas estão erradas? Não está aqui o nome do solo que é típico de regiões desérticas e que apresenta grande quantidade de sais de cálcio. Questão 9. Qual é o processo que consiste na reposição da matéria orgânica e da matéria inorgânica em solos desgastados e que ficaram pobres em algum nutriente ou que são naturalmente pouco férteis? Então, quando o solo ele está desgastado, né, e precisa que se reponha matéria orgânica e matéria inorgânica, ou então esse solo ficou pobre em algum nutriente, ou ele é pouco fértil naturalmente, o que é possível fazer? Né? Qual é o processo que vai repor essa matéria para poder melhorar esse nutriente que está faltando ou deixar esse solo mais fértil? É a aração, adubação, rotação de culturas, drenagem ou a irrigação? E a última questão: qual é a doença transmitida pelo solo contaminado? Meninos, aqui nós temos 5 doenças, mas se vocês analisarem, somente uma delas tem relação a você contrair a doença se o solo estiver contaminado. E aí você vai escolher a opção que fala exatamente dessa: gripe, ascaridíase, barriga d'água, elefantíase ou dengue. Então, nas questões 6 a 10, somente uma informação correta. Nas questões 1 a 5, você vai registrar o mais detalhado possível, mas sem se prolongar demais, né? Mas detalhando para você ver que as informações necessárias estão todas registradas. Meninos, após assistirem aqui essa orientação, façam novamente a leitura da prova, respondam com calma, com bastante atenção, fiquem atentos para só encaminharem a prova depois que ela estiver totalmente concluída, depois que você revisar e ver que tudo que você escreveu é exatamente o que você tem consciência, tem certeza de que foi aquilo que você estudou sobre o assunto. Combinado? Então, ótima prova para vocês hoje e assim que vocês terminarem, vão lá no grupo do WhatsApp do 6º ano, coloquem o nome de vocês e digam que terminaram a prova, ok? Por hoje é só, galerinha. Espero que vocês façam, então, uma boa prova e até a próxima quinta.